O Homem de Ferro, alter ego de Tony Stark, não é apenas um homem, um super-herói, um egocêntrico, um gênio, playboy, bilionário e filantropo. É também um dos personagens mais complexos e queridos já criados pela Marvel, seja por sua personalidade, motivações ou até mesmo pelos seus vários dramas, que são desconhecidos pela maioria do público que só o conhece por causa dos filmes. Diferente do que muitos imaginam, o Homem de Ferro não teve uma vida perfeita. Ele enfrentou diversos obstáculos até chegar onde chegou, e apesar de muitas vezes achar que os fins justificam os meios, seu principal objetivo é manter a Terra segura a todo custo. E eu vou trazer aqui pra você 27 curiosidades do Homem de Ferro. Porém, eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar tão longo, então fiquem ligados no canal. Fala, meus nerds famintos, quem está falando aqui é o João, bem-vindos ao Nerds Creamery. Eu só queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever neste canal e acompanhar a segunda parte que vai sair logo. Primeira aparição do Homem de Ferro nos quadrinhos. O Homem de Ferro, em Tony Stark, ou apenas Tony Stark para os mais íntimos, é mais um dos grandes personagens da Marvel. Criado pela lenda dos quadrinhos Stan Lee, com participação de seu irmão Larry Label, Don Hank e Jay Kirby, sua primeira aparição aconteceu há bastante tempo, em março de 1963, cerca de mais de 50 anos atrás. Já nos quadrinhos foi na edição de Tales of Suspense 39. Sua primeira história não foi escrita por Stan Lee, apesar de ter idealizado o grande nome por trás da criação de Homem de Ferro. Stan Lee não foi o responsável pela primeira história em quadrinhos que o herói apareceu, pois na época estava tão ocupado com os outros trabalhos que foi obrigado a entregar a responsabilidade nas mãos de seu irmão Larry Label, cantando com a ajuda de Don Hank e Jay Kirby. Deram a introdução ao personagem que conhecemos hoje, um dos mais famosos da Marvel. Foi inspirado em um mega empresário. O Homem de Ferro possui uma personalidade muito forte, principalmente quando surgiu, não se importando em ser inconveniente, chato e na maioria das vezes arrogante, seja como super-herói ou como Tony Stark. Esse é um dos pontos que fazem o personagem ser tão especial, pois foge dos muitos clichês dos heróis quase perfeitos. Sua personalidade não vem do nada, e segundo o próprio Stan Lee, para criar o Homem de Ferro, ele se baseou no magnata Howard Hughes, um mega empresário norte-americano que foi aviador, engenheiro aeronáutico, industrial, produtor de cinema, diretor cinematográfico e um dos homens mais ricos do mundo em sua época. Hughes é citado como um homem egocêntrico e narcisista, traços que são bem visíveis no Homem de Ferro. Além disso, outra inspiração ao empresário está no próprio pai do Tony, Howard Stark, seja pelo seu primeiro nome ou também pela sua personalidade, que é bem parecida com a de seu filho. Tony Stark foi adotado, sabiam dessa? Isso faz parte dos acontecimentos mais recentes da história do personagem, onde depois de 53 anos, na edição Homem de Ferro Internacional, lançada em 2016, foi revelado que Tony Stark não é filho biológico de Howard Stark e de Maria Stark, e que na verdade, ele foi adotado pelo casal. Sua mãe biológica matou seu próprio pai. Os verdadeiros pais do Homem de Ferro se chamavam Amanda Armstrong e Judy, 2 agentes da SHIELD que se apaixonaram durante uma missão. Eles se relacionaram e acabaram tendo um filho, que era nada mais, nada menos do que o Anthony. Porém, depois de algum tempo junto, a paixão do casal se foi despedaçando, quando Judy revelou a Amanda que ele na verdade era um agente duplo da Hydra, o que fez com que ela não tivesse outra opção a não ser matar ele com umas tesouradas. Amanda ficou traumatizada com o acontecido, então decidiu que não cuidaria de Tony, para que ele encontrasse uma casa segura e feliz. Após alguns eventos, ele acabou sendo adotado por Howard, que estava em um orfanato na Bulgária, se tornando assim um verdadeiro Stark. Tony tem um irmão. A decisão de adotar um menino por parte do Howard e Maria surgiram devido a problemas enfrentados pelo casal na tentativa de ter um filho. Quando estava grávida, Maria sofreu graves complicações ameaçando a saúde de seu bebê, sendo informada que infelizmente ele não sobreviverá. Isso faz com que Howard viajasse desesperadamente por todo o mundo em busca de uma cura para o feto, o que levou a encontrar e resgatar o Regilion Record 400
451 das mãos da raça alienígena conhecida como os Greys, pedindo em troca ajuda a fim de segurar a sobrevivência de seu filho. O 451 o ajudou após selarem um acordo, e durante meses o bebê foi geneticamente modificado. Porém, Howard descobriu que o 451 havia feito um ajuste genético que o colocava a vida de seu filho em risco conforme ele fosse crescendo, desenvolvendo um antídoto em segredo que o neutralizasse. O bebê nasceu saudável e recebeu o nome de Arnold Stark, fazendo com que o 451 finalmente pudesse deixar a Terra. Mas a felicidade de Stark não durou muito tempo, pois poucas horas depois do nascimento de Arnold, sua saúde foi se esgotando, fazendo com que ele não pudesse viver sem assistência médica. Arnold foi escondido nas fundações de Maria Stark, uma organização filantrópica, a fim de evitar a retaliação do 451, e após vários anos e acontecimentos, Arnold conheceu Tony e os dois começaram a trabalhar juntos. Tony teve uma infância difícil, diferente do que muita gente imagina. Embora ele seja podre de rico, a vida de Tony nem sempre foi fácil. Uma vez em que seu pai não entendia sua natureza tímida e reclusa, bem diferente do que estamos acostumados. Tony e seu pai viveram momentos tensos desde a sua infância, principalmente pelo fato de que Howard começou a beber cada vez mais e sofrendo constantemente mudanças de humor, chegando até mesmo a abusar verbalmente de seu próprio filho. Além disso, Tony já foi mandado para um internato, que teve o seu relacionamento com o seu primeiro amor, Meredith McCall, interrompido pelo seu pai, devido a Meredith ser filha do seu principal concorrente, Clegonte McCall, entre tantas e outras coisas. Felizmente para sua sorte, Maria sempre o amou incondicionalmente. Um grande gênio. Desde muito jovem, Tony Stark já se mostrava ser um gênio, com grandes aptidões em diversas áreas, mas principalmente voltada à eletrônica, pois acreditava que software e hardware eram mais confiáveis do que os seres humanos, que são imprevisíveis e difíceis de se entender. Aos 15 anos, Tony Stark foi aceito no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em MIT, a mesma universidade que estudou Eric Killmonger, se formando sem esforços e se especializando em física e engenharia elétrica, e também possui doutorado nas áreas de física e engenharia mecânica e engenharia elétrica. A morte de Howard Stark e Maria Stark. Maria e Howard morreram em um acidente de carro quando Tony tinha 21 anos, fazendo com que ele herdasse as indústrias Stark, que era o negócio de seu pai. Foi sugerido que a morte de Howard e Maria não foi um simples acidente, mas sim um assassinato planejado, tendo como os maiores suspeitos o grupo do Batalhão V, a corporação Ronex e a Hydra. Porém, muitas pessoas questionaram o status do falecido casal pelo fato do Howard ter dito a Nathaniel Richards que sua morte seria causada pela Irmandade do Escudo. Já no filme, a morte dos dois segue um caminho diferente e é causada por Bucky Barnes, o Soldado Invernal. O nascimento do Homem de Ferro. Após assumir o controle das indústrias Starks, Tony Stark finalmente teve novos desafios como CEO de uma grande multinacional, mas à medida que a empresa crescia, seu trabalho foi se tornando cada vez menos excitante, e Tony foi ficando novamente desligado. Sua vida sofreu uma grande reviravolta quando ele supervisionava uma demonstração militar de sua tecnologia no Afeganistão, em uma zona de guerra, onde sua escolta foi emboscada e morta. Ele foi levado para um cativeiro pelo líder dos terroristas, Young Chu, com estilhaços em seu peito. Os estilhaços perfurariam seu coração e mataria Tony dentro de uma semana. E para que sua vida fosse salva, Young Chu propôs falsamente que Tony construísse uma poderosa arma para ele. Assim, ele daria permissão para se submeter a uma operação que salvaria sua vida. Stark, como não era um idiota, sabia que o ditador estava mentindo, mas concordou com a proposta, a fim de se reunir equipamentos que lhe permitiriam criar uma armadura equipada com armas e alimentada por energia, além de também ter um dispositivo similar a um marca-passo que permitiu que o seu coração continuasse batendo, surgindo assim o Homem de Ferro. Yo Resides. Apesar de ser um super gênio, a primeira armadura do Homem de Ferro não foi construída por Tony Stark. Ele teve a ajuda do renomado físico asiático e vencedor do Prêmio Nobel de Física, o Yo Inside, que também havia sido levado para o cativeiro. Inside atuou como assistente de Stark e o ajudou a projetar e construir o traje.
quando a armadura finalmente ficou pronta, faltando apenas ser carregada, Inside se sacrificou para distrair Yong-Choo, que havia ido verificar os seus prisioneiros o que eles estavam fazendo. Agora, como Homem de Ferro, Tony Stark vingou a morte do Yong-Side e conseguiu espalhar a tropa de Yong-Choo, as primeiras armaduras do Homem de Ferro. A armadura do Homem de Ferro nem sempre foi cheia de detalhes como conhecemos hoje. Em sua primeira aparição, ele era bem mais simples, sendo apenas cinza, mas semelhante a um robô. E ela ficou conhecida como Mark I. Já no segundo quadrinho que o Homem de Ferro apareceu, em Tales of Suspense 40, abril de 1963, a armadura acabou sofrendo alguns ajustes e aprimoramentos, entre eles a sua cor que se tornou dourada, porém seu design ainda era bem semelhante a Mark I. O padrão que conhecemos hoje, vermelho e dourado, foi inserido em Tales of Suspense 48, em dezembro de 1963, onde Tony surgiu com um modelo totalmente diferente dos anteriores, mais detalhado e com novas fundições. Depois disso, várias novas armaduras foram criadas e a maioria delas manteve o vermelho dourado. Um dos membros fundadores dos Vingadores, após os eventos do Afeganistão, com o tempo o Homem de Ferro acabou se tornando um verdadeiro herói, e para proteger o mundo, ele se uniu a outros heróis, formando um grande grupo que ficou conhecido como Vingadores. O Homem de Ferro é um dos 5 membros fundadores, ao lado de Thor, Homem-Formiga, Vespa e Hulk, que se uniram para derrotar o vilão Loki em Avengers Volume 1, de 1963. Ele doou sua mansão em Manhattan, que foi a primeira base de operações dos Vingadores, oferecendo a eles alojamento, treinamento e recursos médicos e equipamentos. Ele também é um dos Illuminates. Além dos Vingadores, o Homem de Ferro também foi um dos membros fundadores dos Illuminates, um grupo secreto formado por alguns personagens mais inteligentes do universo da Marvel, sendo inicialmente composto pelo Homem de Ferro, Senhor Fantástico, Professor Charles Xavier, Doutor Estranho, Raio Negro e Namor. Diferente dos Vingadores, os Illuminates agem por debaixo dos panos como um grupo clandestino que se encontra secretamente para que os membros possam trocar informações e estratégicas. Embora tenha um tom mais misterioso, o objetivo da associação é proteger a Terra. Então, galera, este foi o vídeo de hoje. Eu acho que ele ficou bem grande, mas foi por um bom motivo. Então eu peço encarecidamente que vocês deixem o seu like, se inscrevam neste canal e ajudem a divulgar esse vídeo pra gente fazer logo a parte 2. Então, é nóis, até a próxima e valeu! Ah, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal de vlog, gameplay, é o primeiro link aí na descrição. Já tava esquecendo, olha as ideias.